A crise petrolífera na década de 70 foi um evento que causou grandes impactos nas economias de todo o globo. Em questão de meses, havia escassez, racionamento e alta nos preços de produtos básicos. Afinal, o que foi essa crise? Quais foram as suas causas? Quais seus efeitos na economia brasileira? E como você pode se proteger em situações semelhantes? Fica até o final do vídeo que eu irei lhe contar. E esse é o canal Educonômico. Aqui a gente fala sobre economia, investimentos, história, contabilidade e negócios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar as notificações. As crises do petróleo foram um momento na história onde houve uma forte alta no preço internacional do barril de petróleo, que em um período de 5 meses saltou do patamar de 3 para 12 dólares, acumulando uma alta de 400%. Nesse tempo, estava acontecendo a Guerra do Yom Kippur entre Israel, um estado judeu, e uma coalizão formada por Egito e Síria, ambos países muçulmanos. Os Estados Unidos decidiram apoiar o Estado de Israel e, em resposta, os países membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que em sua maioria são árabes, iniciaram uma política de manipulação de preços do petróleo como forma de retaliação a este apoio do Ocidente ao Estado de Israel. Para que possamos entender os impactos no Brasil, precisamos primeiro entender os impactos nos Estados Unidos, a maior potência econômica e emissor da principal moeda do mundo, o dólar. Nos Estados Unidos, houve uma crise econômica e energética, pois a demanda pelo petróleo era enorme e sua produção interna não era suficiente para atender sua própria população. Isso fez com que os Estados Unidos se tornassem um dos maiores importadores de petróleo desses países árabes, e esse fato deixou a economia norte-americana vulnerável à manipulação de preços orquestrada pelo cartel da OPEP. A escassez de produtos derivados do ouro negro tomou conta do comércio norte-americano, causando aumento de preços e, consequentemente, a escalada de inflação. Com isso, na década de 70, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, iniciou uma política monetária contracionista para poder tentar controlar a escalada de preços. A política monetária contracionista consiste na estimulação da redução do consumo para desaquecer a economia e conter a elevação da inflação. A ferramenta mais utilizada nesse modelo de política monetária são os juros. Mas afinal, como que a taxa de juros influencia na economia e na inflação? Pense comigo. Em um cenário onde as taxas de juros estão em níveis reduzidos, o acesso a crédito fica mais fácil para a população em geral, e isso acaba estimulando o consumo. Consequentemente, as empresas acabam lucrando mais e com isso elas conseguem investir em mais pesquisa, desenvolvimento de soluções inovadoras e expansão de sua própria produção para se manterem competitivos no mercado. Para isso, elas acabam contratando mais mão de obra qualificada, contribuindo assim para a redução da taxa de desemprego. Agora, pensando por outro lado, em um cenário totalmente oposto, onde as taxas de juros estão em patamares elevados, ocorre o inverso, porque o acesso a crédito está mais difícil para a população em geral, e ela não tem mais o incentivo para consumir. Então, a economia desaquece, as empresas lucram menos, os empresários se veem obrigados a reduzir os gastos com produção e pessoal da empresa para não ir à falência, e isso causa um aumento na taxa de desemprego. Naquele momento, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, se viu obrigado a elevar a taxa de juros, pois havia a escassez de produtos justamente por causa da redução da importação de petróleo decorrente do aumento do preço do barril. Se, por um lado, a alta de juros do Federal Reserve resultou no controle bem-sucedido da inflação nos Estados Unidos, por outro, piorou ainda mais a situação do Brasil. O Brasil via em um alto índice de desenvolvimento econômico, com seu PIB crescendo a média de 10% ao ano. Esse período ficou conhecido como milagre econômico, e tudo estava indo bem, até a primeira crise petrolífera em 1973.
Durante o milagre econômico, o governo brasileiro contraiu dívidas em dólar para poder financiar várias obras de infraestrutura, na esperança de que o aumento da arrecadação oriundo dessas obras custeasse o pagamento dessas dívidas. Com o aumento no preço do petróleo, os países desenvolvidos passaram a importar menos e o Brasil viu suas exportações caírem. Então, o governo tomou medidas para desvalorizar a moeda brasileira proporcionalmente em 30% frente ao dólar por 2 vezes. E assim, eles conseguiram manter um preço atrativo para que os estrangeiros continuassem a importar do país. Agora eu te pergunto, como é que você acha que o governo desvalorizou o câmbio? Exatamente, o Banco Central imprimiu dinheiro. Afinal, quando você imprime dinheiro, você fica mais rico, certo? Com o início da crise petrolífera, o governo brasileiro continuou a contrair dívidas em dólar para continuar as suas obras de infraestrutura e estimular o consumo de bens importados, justamente em um momento em que a taxa de juros americana e os preços desses produtos não paravam de subir. Com o aumento da base monetária causado pela desvalorização da moeda, os preços dos produtos nas prateleiras de lojas e supermercados brasileiros dispararam, já que havia uma maior quantidade de dinheiro em circulação para a mesma quantidade de produtos. E de acordo com a lei de oferta e demanda, quanto maior a oferta de dinheiro na economia, menos ele passa a valer. E o poder de compra das pessoas, principalmente os profissionais menos qualificados, diminui, já que esses profissionais pouco qualificados são os mais afetados em tempos de alta de inflação e da taxa de desemprego. Agora, como você pode se proteger em situações semelhantes? Se você já tem familiaridade com investimentos no mercado de ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa, entre outros, a melhor forma é a diversificação, onde você pega uma parte de sua carteira de investimentos e converte em ativos com lastro em uma moeda forte e estável, normalmente em dólar, euro ou franco suíço, e uma pequena parte em Bitcoin. Futuramente eu posso até fazer um vídeo falando mais sobre o Bitcoin. Outra forma de se proteger é se tornando um profissional com mão de obra qualificada. E no mundo globalizado em que vivemos, você consegue trabalhar para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Para isso, é essencial que você saiba falar inglês. E por isso eu te convido a conhecer a Jornada do Autodidata em Inglês, um curso totalmente online que não fica te enrolando com taxa de matrícula e cobrança de mensalidades. Clique no primeiro link na descrição e conheça. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com seu amigo ou familiar para que a vida dele também seja impactada. Obrigado e até o próximo vídeo.